Graça e paz, irmãos. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Jó. E nós paramos no capítulo 13, mas nós vamos dar apenas uma revisada. O capítulo 12, 13 e 14 são as falas de Jó em resposta, àquilo que Zofar, o Namatita, vai dizer no capítulo 11. E no capítulo 11, Zofar, o Namatita, ele vai repreender o seu amigo, Jó. E a repreensão de Zofar, o Namatita, é uma repreensão muito dura, muito severa. Ele chama Jó de tagarela, ele diz que as palavras de Jó são como palavras sem sentido, e ele zomba das palavras de Jó. Ele chama a própria justiça de Deus sobre as palavras de Jó, porque ele está dentro daquela teologia, da retribuição, o mesmo caminho já trilhado anteriormente pelos seus amigos. Ele vai seguir essa mesma linha de raciocínio e vai dizer que Jó precisa se arrepender. Ele usa do recurso da ironia e fala uma palavra muito dura, Jó, lá no versículo 12. Ele diz: olha, o homem estúpido se torna sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. E nós fomos trabalhando com essas questões que Zofar vai dizendo aí a Jó. E a partir do verso 13, Zofar vai propor o caminho de reconciliação, de restauração para Jó. Então, eles entendem que Jó está naquela condição a qual está, porque, de fato, Jó pecou contra Deus e ele precisa ser advertido, precisa ser repreendido de alguma forma. E essa é a repreensão de Deus. Para que ele possa ser restaurado ou restabelecido, ele precisa se arrepender. Então, a ordem ou o conselho que Zofar dá a Jó é: se dispuseres o coração, estenderes as mãos para Deus, lançares para longe a tua iniquidade e não permitires habitar a tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Então esse é um dos conselhos que Zofar dá a Jó, o seu amigo. E a resposta de Jó virá nos capítulos seguintes, 12, 13 e 14. No capítulo 12, Jó vai responder diretamente aos seus amigos, de maneira mais específica a Zofar, mas Bildade está lá também, e o outro amigo está lá também. E aí ele responde aos seus amigos e diz: olha, vocês são povo, vocês vão morrer, a sabedoria vai morrer com vocês. Está usando o recurso da ironia, lembrando que esse é um estilo poético da poesia hebraica, e eles usam muito recursos na figura de linguagem para expressar aqui. Nós temos que ter essa sensibilidade para perceber as ironias, as figuras de linguagem que estão sendo apresentadas. Ele diz: olha, eu também tenho entendimento, eu não sou inferior a vocês. Quem é que não sabe dessas coisas? Aí ele diz: eu sou irrisão para os meus amigos, eu sou motivo de zombaria, motivo de chacota para vocês. Eu que invocava a Deus e Deus me respondia. Ele diz: o justo agora serve de motivo de chacota, motivo de zombaria. Ele mostra que os seus amigos não têm de fato em alta conta, mas se tornou para eles motivo de zombaria, serve de irrisão. E ele vai concordar com eles, dizendo que é Deus quem é o dono de todas as coisas, quem tem o controle soberano sobre todas as coisas, que a própria natureza, a própria criação, as obras que Deus criou, os animais do campo, se submetem a Deus e reconhecem a sabedoria de Deus. E depois ele vai questionar: olha, a sabedoria está com os idosos e na longevidade está o entendimento? E no versículo 13 ele mesmo responde, porque é uma pergunta retórica. Ele diz: não, com Deus é que está a sabedoria e a força, Ele quem tem o conselho e entendimento. E aí ele submete todas as coisas debaixo do controle soberano de Deus, quer natureza, quer homens poderosos, sacerdotes, servos, homens eloquentes, tudo está debaixo do controle soberano e absoluto de Deus. Jó
tem plena consciência disso. Tem tanta plena consciência dessa soberania de Deus, que ele sabe que o estado no qual ele está é porque Deus assim o permitiu. Então Jó sabe que os sofrimentos pelo qual ele está passando é obra de Deus. Foi Deus quem o permitiu. É porque Deus assim o quis. Ele entende, ele tem plena consciência disso. Por isso que a partir do versículo 13, ele não vai mais gastar o seu tempo apresentando as suas demandas e as suas queixas aos seus amigos mais. A partir do capítulo 13, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar a sua causa diante de Deus. Então, a partir do capítulo 13, ele vai defender a sua integridade. Percebam, o grande entrave de Jó com os seus amigos é que, a despeito de tudo que está acontecendo na vida dele, ele continua defendendo a sua integridade. Talvez seja esse o ponto que deixa os seus amigos ainda mais irritados com Jó. E Zofar deixa isso muito claro: pois dizes, a minha doutrina é pura e eu sou limpa aos teus olhos. Olha, nós estamos insistindo aqui com você, que você está nessa condição, Jó, porque você pecou. Então como é que você pode dizer que você é limpo, que a sua doutrina é pura? Só que Jó insiste, e permanece em insistir que ele é íntegro, que ele não cometeu pecado para receber tão duro castigo da parte de Deus. E no capítulo 13, cansado já das falas, dos conselhos, dos ditames aí dos seus amigos, ele vai se voltar para o Todo-Poderoso. E aí ele vai dizer: eis que tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei, não vos sou inferior. Mas agora, olha só o que ele decide fazer a partir do versículo 3. Eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus, não mais diante de vocês. Eu quero defender a minha causa diante de Deus. É diante de Deus que eu vou apresentar a minha causa agora. Eu quero me defender diante de Deus. Sabe por quê? Porque vocês estão besuntando. Lembra o que é besuntar? O que é besuntar? Pode falar, Juca, é isso mesmo. É o contrário. É juntar. Vocês estão juntando verdade com mentira, Vocês estão juntando a verdade com mentira. E de fato os amigos falavam verdades a respeito de Deus? Falavam. Eles falavam coisas verdadeiras a respeito de Deus, mas coisas que não se aplicavam na vida de Jó. Esse era o problema. Então Jó diz: olha, vocês estão corretos, mas vocês estão besuntando, misturando a verdade com a mentira. Vocês não estão sendo sinceros. E por isso eu considero vocês como médicos que não servem para nada. Vocês vieram para me ajudar, vocês vieram para me consolar, mas para mim, esse consolo e essa valia, essa serventia de vocês não tem me servido de absolutamente nada. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidades em favor de Deus e ao seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele, como se Deus precisasse da defesa de vocês? Como se Deus precisasse de um advogado para falar em favor deles e esse advogado fosse vocês? É isso que Jó está questionando aqui em relação aos seus amigos. Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente, severamente vos repreenderá, se no oculto fores parciais. Porventura não vos amedrontará a sua dignidade, e não cairá sobre vós o seu terror? E depois Jó vai se dirigir em determinado momento direto à sua causa diante de Deus. Até aqui ele está dialogando com seus amigos. Calai-vos perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida na minha mão. Ou seja, ele está disposto a sofrer o risco de apresentar a sua causa diante de Deus. Ele está disposto a correr o risco. Ele sabe que isso é arriscado, mas ele está disposto. Ele está em profundo sofrimento, ele não vê mais recursos em seus amigos,
e o único recurso que lhe sobra é apelar para o próprio Deus, ainda que isso lhe custe a sua própria vida. Mas ele sabe que a sua causa será ouvida diante de Deus, e ele está confiante, ele vai diante do Senhor com temor pela sua própria vida, mas ele vai com confiança. Olha a confiança no versículo 18: tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Eu estou certo de que serei justificado. Numa demanda entre Jó e os seus amigos, ele tem certeza que será justificado. É isso que ele está dizendo: olha, se Deus colocar em juízo, né, a minha causa contra vocês, eu tenho certeza que eu serei justificado. Eu estou certo disso. E agora, a partir do verso 20, ele começa a dirigir as suas palavras diretamente a Deus. Concede-me somente 2 coisas, então me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Por que Jó faz esse pedido aqui, irmãos? Qual que era a condição de Jó? Vamos lembrar? Condição material de Jó. Não, agora, atual. Olha o pedido que ele faz: alivia a tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Condição material de Jó: o homem mais rico e poderoso do Oriente agora perdeu absolutamente tudo, né? Ele tinha 10 filhos, e agora? Nenhum, não tem nada. Condição física de Jó: o que aconteceu com Jó? O corpo totalmente tomado de tumores. E ele fala que é o corpo todo, né, meus irmãos? Da planta dos pés até o alto da cabeça. Então é o corpo todo, né? Imagine o corpo todo tomado de tumores malignos, né? Provavelmente feridas, chagas abertas. E a agonia dele era tanta, né, que ele pegava caco de barro, né, para raspar-se com o fim de obter algum alívio, né? E aí ele pede: Senhor, alivia a tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me, ele pede para entrar na presença de Deus face a face. Interpela-me e eu te responderei, deixa-me falar e tu me responderás. Ele pede uma audiência face a face com Deus. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo. Ele se sente um inimigo de Deus diante de tamanha dor e sofrimento que Deus o impôs. Aí ele diz: olha, você quer aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? Eu não sou nada, eu sou como uma folha arrebatada pelo vento, e mesmo assim o Senhor quer aterrorizar tal folha. Percebam que Jó, ele abre e expõe toda a sua humanidade diante de Deus, e faz isso com toda a sinceridade. Você vai perseguir uma palha seca, é assim que ele se sente, né? Pois decretas contra mim coisas amargas, e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos, e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome. É assim que ele se sente, né? Como algo que está apodrecendo, é um corpo em decomposição, só que ainda vivo. É um corpo vivo em decomposição. É assim que Jó se sente. Eu sou como uma coisa podre que se consome, e como a roupa que é comida de traça. É assim que Jó se sente, e agora ele apresenta essa causa diante de Deus, pedindo alívio, né? Pedindo para que Deus alivie essa dor e esse sofrimento. Agora, no capítulo 14, Jó continua, né, o seu discurso com Deus, usando um outro artifício, usando um outro argumento. E o argumento que Jó vai usar no capítulo 14 é sobre a brevidade da vida do homem.
sobre a brevidade da vida do homem. Esse é o discurso que ele vai seguir, o argumento que ele vai seguir em todo o capítulo 14. Então nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo e depois trabalhar os versículos desse capítulo 14, que termina então a fala de Jó. Então diz lá o seguinte, no capítulo 14: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra de tuas mãos. E até contaria os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades, como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não o percebe. Ele sente as dores de seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Como você, olhando para este capítulo, analisaria o discurso de Jó a respeito da vida do homem? Qual é a visão que Jó tem da vida humana aqui?
ele está com um misto de emoções que ele não consegue definir. Então, ora ele mostra a esperança, mas tem momentos que ele vê a vida, né, enxerga a vida com total pessimismo. Imagine, Guilherme, que Jó chegasse nessas condições lá no seu consultório, né, sentasse lá no seu divã e fala, meu irmão, abre o seu coração para mim, e viesse com essa bomba, pá! Capítulo 14 de Jó. Não é assim que eu me sinto. Como que você aconselharia ele? Exato. Mas ele está lamentando sobre a própria janeiro, ele está falando de modo geral. Ele está lamentando de modo geral. Ele está falando sobre a brevidade. Ele... Dizer que a vida de todos os homens olha só, lê aí o início do capítulo 14. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então aí ele não está falando do particular, ele está falando do geral. O homem nascido de mulher, ele vive cheio de inquietação, né? Ele tá fazendo uma análise geral da vida dele, né? Da vida dele não, da vida humana, e chegou a essa conclusão. Obviamente que, dado as circunstâncias de Jó, isso tem um peso muito maior, né? Diante do que ele tem passado, né? Então isso acarreta um peso muito maior. E o capítulo 14 termina com uma visão muito pessimista, justamente por causa dessa questão pessoal que Jó está passando, né? Nós entendemos. Mas ele fala de modo geral, né? Da vida humana como um todo, né? Da brevidade da vida humana como um todo. Mas é uma visão de fato muito pessimista. Nós vamos trabalhar esses versos separadamente. Então, quem está falando aí é Jó. Né, e nós temos os amigos, né, que são os ouvintes, Zofar, Bildade, Elifaz, são os personagens secundários, mas ele está dirigindo, né, o seu discurso aqui a Deus. Obviamente que os amigos estão lá, né, ouvindo, mas o discurso está sendo direcionado a Deus. Então o que Jó faz aqui? Ele faz um apelo a Deus a respeito da brevidade da vida do homem, comparando a sua fragilidade diante da soberania e supremacia de Deus. Por que Jó faz esse apelo, né? Porque Jó está apresentando a sua causa diante do Senhor. Ele não quer mais gastar seu tempo com seu amigo, com seus amigos. Ele está agora apresentando a sua causa diante de Deus. Ele não acredita mais na proposta de consolo dos seus amigos e resolve agora apresentar diretamente a sua causa a Deus. Depois de fazê-lo, com a certeza de que será justificado, Jó agora apresenta a Deus a brevidade e fragilidade do ser humano diante da supremacia do Todo-Poderoso. Eu creio que Jó está usando o argumento assim: Senhor, olha para a humanidade, olha como nós somos pequenos e frágeis, né? Olha só, na verdade ele deseja morrer, ele mostra isso em alguns casos, mas ele está argumentando nesse sentido: olha, nós somos tão frágeis, a nossa vida é tão curta. Será que vale a pena o Senhor gastar tanta ira, né, conosco, sendo que temos tão pouco tempo aqui? É a lógica que Jó está, a lógica nessa argumentação de Jó, né? A vida é tão curta, Senhor, então poupa-nos, né? Não gaste a sua ira conosco, porque nós somos nosso prazo aqui neste mundo é tão curto, Não nessas condições, né? Não nessas condições, mas em muitos capítulos ele deseja a morte, né? Ele deseja a morte, ele vê a morte como saída de fato. Nós vamos trabalhar os versículos, meus irmãos, individualmente, e pegando aí algumas traduções diferentes para analisarmos, tá bom? Então ele começa o seu discurso do capítulo 14 falando sobre a brevidade da vida do homem. O homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação.
agitação, exultação, aborrecimento, né? Tumulto, tremor, trepidação. Essas são as possíveis como é que se diz? Traduções para essa palavra inquietação, né? Aborrecimento, tremor, medo, tumulto, inquietação. Então, o homem nascido de mulher vive breve tempo, um tempo muito curto, e esse tempo curto ele é cheio de circunstâncias adversas, né? Cheio de inquietação. Na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz: todos somos fracos desde o nascimento, a nossa vida é curta e muito agitada. Quem concorda com Jó? Todos concordam? Quem é o mais velho aqui? Seu Ananias. Quantos anos, seu Ananias? Quem disse que esse homem tem 77? Mostra seu RG aí, seu Ananias. Você tem 55 e está... ...77 anos. Esses 77 anos que o senhor viveu, senhor Ananias, o senhor nasceu na Bahia? Bahia. Morou quantos anos na Bahia? Trabalhou na roça, na lida do campo, na labuta lá do sol da Bahia. Você concorda que o homem vive uma vida curta e cheia de labuta, inquietação, labores? Você concorda com Jó? Pois é. Pegamos a voz da experiência, né? Concorda com o Jó. Vamos pegar um jovem sábio, né? Juan. 20 anos, Juan? 21. É um homenzinho já, né? Juan, 21 anos. Você concorda com Jó? Que o homem vive uma vida breve, curta e cheia de inquietações. Ao longo desses 21 anos, você viveu algumas inquietações aí na sua vida? Concordo que seja breve, porque é um sopro, qualquer segundinho, então a gente tem uma vida ou não. Eu entendo como breve isso, é muito simples, assim que o jovem a gente perder tudo. Então a gente tem uma vida muito boa, muito estável, a gente está em saúde, acabou tudo. Ínfame, né? Assim, frágil. Muito bem, então nós pegamos aí a voz da sabedoria, né? Um pouco mais experiente, e a voz da sabedoria um pouco mais jovem, e chegamos a um acordo, né? E Jó, de fato, ele chega a uma conclusão geral da humanidade, e de fato é assim, né? Mesmo sendo você um homem mais experiente ou mais jovem, você já vai ver que durante a sua jornada você vai passar por algumas inquietações, e a vida é curta, gente, a vida é passageira, né? Eu olhava, quando eu vejo Pedro, né, pulando as paredes aqui da igreja, eu me vi alguns anos atrás. Agora já estou com 40 anos pastoreando a igreja, né? Parece que foi ontem, mas passa, é rápido, é passageira, a vida é de fato um sopro. E eu concordo com o Jó, de fato a vida é assim mesmo, a vida é um sopro. Ele vai usar um dos recursos poéticos, né, da língua hebraica, é o uso de figuras de linguagem, né, a símile, a comparação. Ele vai comparando com as coisas do dia a dia, né, para fazer essa comparação com a realidade que ele está querendo exprimir. Então, aqui ele compara no texto com duas figuras. A primeira, ele usa a figura de uma flor, né, a vida como uma flor. E depois ele usa a figura de uma árvore. Então, nessa primeira comparação, nesse uso de linguagem, ele diz que o homem nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo? Olha a Nova Tradução Linguagem de hoje.
O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha, e como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos, então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? Vocês conseguiram entender a argumentação de Jó a respeito da brevidade da vida do homem? Olha, nós somos como uma flor. A flor, ela nasce e murcha assim, ó, num instante, né? Deixa lá, Miriam, as suas florzinhas sem regar uma semana para ver o que acontece. Murcha, seca, acaba num instante, né? E assim é a vida do homem. Assim é a vida do homem. Há outros textos, né, que a Bíblia cita, que mostra essa realidade, né? Vamos abrir lá, alguém abre para a gente? Lá no Salmo de Moisés, Salmo 90, versículos 5 a 7. Quem achar, por favor, pode fazer a leitura deste salmo. Salmo de número 90, versículos de 5 a 7. Olha só, são como um sono, né? Como a relva que floresce de madrugada. Então de madrugada ela viceja, ela floresce, mas chega à tarde, o que acontece? Então Jó compara o homem, né, ou a vida humana, como essa relva, essa flor. Floresce de madrugada, à tarde murcha e seca. Pode continuar. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Quer ver um outro texto que fala sobre essa brevidade da vida humana, comparando também com uma flor? Abram lá em Isaías 40 e leiam, alguém lê para a gente dos versículos de 6 a 8. Aí, né, o profeta compara: toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores. Todo o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mostrando também, né, comparando a brevidade de toda a vida humana como uma flor, né, que viceja, floresce, à tarde murcha e seca quando sopra nela o hálito do Senhor. Quer ver um outro texto que mostra essa brevidade da vida humana, comparando assim, né, a questão dessa brevidade com a flor? Não necessariamente comparando, né, a vida do homem com a flor, mas mostrando, né, essa brevidade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 30, diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homem de pequena fé. Mostrando que nós não devemos andar, né, ansiosos em coisa alguma, no que vestir, porque Deus veste até os lírios do campo e cuidará também das nossas necessidades. Então, Jó compara a brevidade da vida humana como uma flor que nasce, mas o seu tempo é muito curto, e assim também é a vida do homem. E se a vida é tão curta, Senhor, por que o Senhor insiste em entrar em juízo conosco, em contender, né? E sobre tal homem abre os olhos e fazem entrar em juízo contigo. Esse é o argumento. Olha, nós somos é tão curto o nosso tempo aqui, então por que ainda insistes em entrar em juízo? Quem somos nós para que nos leve ao teu tribunal, né? O que é o homem? O versículo 3 mostra essa realidade, esse discurso. E sobre tal homem abres
os olhos e os fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Jó está dizendo assim: olha, Senhor, não adianta você entrar em juízo conosco, porque nós somos imundícia. Como você vai tirar alguma coisa pura daquilo que é imundo? Já reconhece que a humanidade toda está caída aqui, que não tem pureza no homem, né? E ele diz mais, ele sabe que todos os dias os homens já estão nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, né? Contigo está o número dos meses, e tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Se lembram, nesse mesmo texto de Mateus, que nós lemos a respeito dessa ansiosa solicitude pela vida, quando Jesus vai orientar, né, para que não andemos ansiosos, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós? Por mais ansioso que nós estejamos, né, vamos conseguir acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Sabemos que todos os nossos dias já estão determinados e pré-determinados, pré-ordenados por Deus. E Jó tem plena consciência disso, e ele está corretíssimo nisso. Qual é o outro salmo que evidencia essa realidade? Antes disso, nós vamos ler a Nova Tradução Linguagem de hoje, que diz assim: nada somos, versículo 3, então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver, e isso está resolvido, e ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Ele sabe que todos os seus dias, meses, anos estão contados pelo próprio Deus. E quando o homem entra em juízo com Deus, ele só entra para perder. Deus é incapaz de tirar algo puro daquilo que é imundo. Ele sabe da sua condição, da sua pequenez, da sua fragilidade, ele apresenta isso diante de Deus. Agora, o que está dito no versículo 5 é aquilo que o salmista Davi também concorda lá no Salmo 139. Vamos abrir? Salmo 139, versículos... Alguém lê para a gente? Dos versículos 13 a 16. Ele diz aqui que os seus dias estão contados, e contigo, né, com Deus está o número dos seus meses, e tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. E o salmista Davi, lá no Salmo 139, há de concordar com Jó nesse ponto. Olha, Davi, neste salmo, ele diz que a sua vida foi formada desde o ventre pelo próprio Deus. Foi Deus quem o teceu, foi Deus quem o formou, né? Foi Deus quem o criou e o formou de forma maravilhosa, né? Assombrosamente maravilhosa. Ainda quando a substância lá estava informe, né? Ele foi entretecido, isso por Deus. Mas ele acrescenta algo muito interessante no versículo 16. Ele diz que os teus olhos, os olhos de Deus,
quando viram aquela substância ainda informe, já escreveu no livro todos os seus dias. Cada um dos seus dias já foram escritos e foram determinados por Deus, quando nenhum deles havia ainda. Então, a nossa vida está nas mãos de quem? De Deus. Sim, meu irmão? Não no seu caso, né, Ananias? No seu caso pode colocar uns 120 aí que... Exato. E é isso, a nossa vida, está nas mãos de Deus. Ele sabe todas as coisas, e tudo o que vai acontecer, e Ele determina, todos os nossos dias. E Jó, sabendo disso, questiona: olha, quem somos nós para que entre em juízo? Não somos dignos de que entre em juízo conosco. E diante dessa realidade, qual que é o desejo de Jó? O que Jó pede a Deus aqui? Ele pede uma trégua. Ele pede um alívio, ele pede uma trégua. Ele diz: Senhor, desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Você lembra o que é jornaleiro? O que é o jornaleiro? Lembram? Não é o que vem de jornal, não. A jornada de trabalho, aquele que trabalha no dia para ganhar no dia. Aquele trabalhador do campo que, olha, qual que é a sua diária? R$100, então trabalha para mim hoje, que no final do dia você vai ganhar a sua diária. Esse é o jornaleiro, aquele que trabalha por dia, que trabalha por dia. Então ele diz: desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. A Nova Tradução, linguagem de hoje: para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Ele quer o descanso, assim como chega o horário do descanso de um trabalhador, o que ele pede para Deus é um alívio, uma trégua. Senhor, dá uma trégua para nós que somos tão breves, tão pequenos, que temos uma vida tão curta e tão inquieta neste mundo. Desvia dele os seus olhares para que tenhamos um pouco de repouso, um pedido de trégua. Sim, João. Ele tem consciência, da sua integridade, ele tem consciência de que é Deus quem é o causador de todo esse sofrimento, mas ainda assim ele tem profundo respeito, pelo próprio Deus, tanto que ele se recusa a amaldiçoar a Deus, conforme sua mulher o aconselhou, Ele recebeu o bem, não vai receber o mal, do Senhor. Então, Jó, apesar dos sofrimentos, ele mantém, a sua consciência sã em relação à pessoa de Deus, a pessoa de Deus. É óbvio que nós vemos a ousadia de Jó em chegar a Deus e apresentar a sua queixa, com sinceridade. Jó está sendo sincero aqui com Deus, mas a sua sinceridade não falta respeito para com o Senhor, Isso é algo notório. Por muito menos nós vemos pessoas blasfemando, contra Deus, queixando-se das ações de Deus. Isso é triste, mas nós não vemos isso aqui nas palavras de Jó. Uma outra figura de comparação que Jó usa aqui no capítulo 14 é a da árvore,
Ele usa a árvore, eu até peguei a imagem de ontem e coloquei aqui porque mostra isso. Ele diz que há esperança para a árvore cortada, mas não há essa mesma esperança para o homem. O versículo 7 diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, lá no toco, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Dará ramos como planta nova. De fato é assim, irmãos. Já tentaram acabar com uma praga no pasto? É a coisa mais difícil no mundo. Tem um tipo de mato lá no sítio que é chamado de amendoim. Mas não é esse amendoim que a gente come não, né? É um mato brabo lá. E esse amendoim ele tem um tronco, um caule muito duro. Os mais encorpados, eles chegam a quase 20 centímetros de diâmetro, né? Não é muito grande, vira um arbusto. Mas você corta ele, você acha que você matou, né? Você sai feliz da vida. Daqui basta chover um pouquinho, daqui 2 meses, tem os brotinhos lá do lado, né? Cai uma garoa, passou 2 semanas, já sai lá um brotinho do bendito amendoim lá do lado. É difícil eliminar, né, essa praga. E já utiliza esse recurso, olha, para a árvore a esperança, né? Mesmo cortada lá no toco, né, ainda se renovará. Ao cheiro das águas, né, se morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, ela vai brotar e vai dar ramos como uma planta nova. A nova versão internacional diz: para a árvore, pelo menos há esperança. Se ela é cortada, torna a brotar. Os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão, mas ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. A árvore tem essa capacidade de renovação. Mas e quanto ao homem? Quanto ao homem? O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Esse é o conceito, né, da morte na teologia de Jó. Se lembram que eu falei a respeito da teologia de Jó em determinado capítulo? Nós temos que tomar em consideração aqui que a teologia de Jó não é a teologia de Deus, ok? Nem a teologia do autor do livro de Jó. Jó está, né, com a sua vida totalmente inquieta e perturbada. E por isso ele tem alguns desvaneios teológicos aqui, né? E essa falta de esperança pós-morte, né, mostra um pouco dessa inquietação que Jó tem passado, né, na sua vida. Olha, para a árvore é esperança, mas para o homem, quando morre, ele fica prostrado, expira e onde está? Como as águas do lago se evaporam, o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levantam. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono, né? Algumas seitas religiosas usam, né, esse texto para defender o sono da alma. Sim, meu irmão? Parece que ele da teologia de Jó aqui, a visão do filho do homem é a não existência, parece que ele no momento de Aniquilação, né? entra no ponto de a gente vai apresentar a revelação do conhecimento de Deus. E acho que é muito interessante porque o livro de Jó, e não apenas o livro de Jó, quando a gente vê o livro de Jó, a gente vê o livro de Eclesiastes até parece que é mais positivo. Então, pessimista que é Jó, por causa do seu sofrimento, etc., a gente acaba vendo de uma maneira geral a sabedoria hebraica, a sabedoria daquele povo, naquele contexto. E essa sabedoria é a mesma sabedoria, sim, que é o plano de fundo, que a gente vê no tempo de Jesus. E a gente Principalmente da parte dos saduceus, né, que não acreditavam na ressurreição.
ele precisava desconstruir um conceito, né, que estava dentro de muitos, né, do período de Jesus, que é um conceito dessa poesia hebraica, né? Inclusive os saduceus absorveram muito disso, né, desse aniquilacionismo, né, de não acreditar na ressurreição dos mortos, né, na ressurreição do corpo. Tanto que Paulo vai dedicar um capítulo, né, de 1 Coríntios só para defender essa questão da ressurreição, né, de Cristo como aquele que é a garantia da ressurreição. Então ele usa aí a carta aos Coríntios, no capítulo 15, para fazer essa defesa pró-vida, né? E o próprio Cristo testifica que Ele é a vida, na ressurreição e a vida. A versão internacional, a nova versão internacional, diz o seguinte: mas o homem morre, e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora, o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Então, essa é a visão pessimista, né, de Jó, dentro desse conceito de morte. E aí o seu desejo, né, qual que é o desejo de Jó em face a essa realidade? Que me encobrisses na sepultura, que me ocultastes até que a tua ira se fosse, me pusesses um prazo e depois te lembrasse de mim. Você vê que ele ao mesmo tempo acredita, né, nesse aniquilacionismo, nessa inexistência pós-morte, mas ele ainda guarda um pouquinho de esperança. Olha, quem dera morresse e passasse um prazo até que a sua ira fosse embora, aí depois o Senhor se lembrasse de mim, depois o Senhor que passasse essa ira, você marcasse um prazo e aí se lembrasse de mim. Então ele tem um desejo, e esse desejo mostra uma certa esperança. E aí você pergunta, seria a morte um fim? Ou ainda há esperança? Ainda há esperança. E Jó fica, né, como o Alex já deu um diagnóstico, né, parece que Jó é meio bipolar, né? Ora ele tem esperança, ora essa esperança se esvai, mas é que ele está em conflito, né? A sua vida está em conflito diante de tamanho sofrimento. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Ele faz um questionamento. Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia, e teria saudades das obras de tuas mãos. Então veja, ele ao mesmo tempo que ele deseja morrer, ele tem esperança de poder passar a ira de Deus e ser chamado à vida novamente, e ele esperar todos os dias, né, até que fosse substituído, e ele espera um tempo que Deus o chamaria e ele responderia e teria saudade das obras das suas mãos. Ele faz ele projeta um momento de esperança ali com Deus, né? E até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados, e a minha transgressão estaria fechada, né, selada num saco, e teria encoberto as minhas iniquidades. Sim, meu irmão. Desesperadora. Não há uma esperança pós-morte, né? Sentiu. Então, isso você está perguntando como que é? Ou na vida de Jó?
Isso nós vamos discutir em uma outra ocasião. Mas para Jó acreditava que quando o homem morria, ele deixava de existir. Pelo menos essa é a visão que ele tinha, né? Corpo e alma deixavam de existir, ou ficavam num sono, né? Numa letargia sem consciência. Essa é a visão que nós temos, né? Da vida de Jó. É a esperança, pelo menos, que Jó se mostra. Mas ao mesmo tempo ele faz, né? Ele projeta esperanças de que há algo futuro, de que ele pode desfrutar de uma vida diferente com Deus. E ele deseja isso. Ele deseja isso. Só que ele entra logo em conflito, né? O conflito tem uma palavra de contraste do versículo 17 para o 18, e o conflito começa a entrar no versículo 18, mas podemos colocar uma conjunção adversativa aí, porém, como monte que se esboroa, né? Se sofre erosão e se desfaz, e rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam ao pó da terra, assim destróis a esperança do homem, mas tu prevaleces para sempre contra ele. Então Jó, ele projeta uma esperança, mas quando ele vê a realidade ele diz, mas como um monte que se desfaz, né, como a água gasta pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim o Senhor destrói a esperança do homem. Ele termina, né, o capítulo 14 de maneira muito pessimista. E tu prevaleces sempre e para sempre contra ele. Ele passa, muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos, depois que morrem, recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Meus irmãos, nós vamos terminar aqui, que o nosso tempo já excedeu aí em 5 minutos, mas nós vamos retomar, né, esse capítulo 14 de maneira rápida e fazer algumas perguntas para a nossa reflexão nesse capítulo e dar seguimento nos próximos estudos. Alguma dúvida, alguma questão que os irmãos queiram perguntar?